Canal As Histórias Dignas. Prepare-se para uma jornada emocionante. Pense por um instante. Quantas vezes na vida julgamos alguém pela aparência, pela condição ou pelo silêncio? E se eu te dissesse que uma simples menina rejeitada por todos, ignorada até mesmo pelos que mais deveriam amá-la, se tornaria a chave para transformar completamente a alma de um homem que pensava ter tudo? Você está no canal As Histórias Dignas. Se inscreva agora. Deixe seu like, comente e compartilhe este vídeo com quem precisa se lembrar que o verdadeiro valor de uma pessoa está além do que os olhos podem ver. Hoje, você vai conhecer uma história que pode mudar a maneira como você enxerga o mundo e, talvez, a sua própria vida. Porque até o coração mais frio pode derreter diante da pureza de um olhar esquecido. A história começa em um dos bairros mais nobres da cidade, onde o céu parecia mais azul e as ruas, sempre limpas, espelhavam o brilho das fachadas luxuosas. Lá vivia Augusto Vasconcelos, um empresário bem-sucedido, conhecido pela frieza nos negócios e a maneira impiedosa como conduzia tudo ao seu redor. Aos 48 anos, Augusto era temido por concorrentes e respeitado por acionistas. Era o tipo de homem que nunca sorria de verdade. Sua vida se resumia a relatórios, lucros, metas e jantares silenciosos com pessoas que apenas o bajulavam. Mas por trás daquele terno impecável havia um vazio imenso. Um vazio que nem ele mesmo conseguia admitir. Augusto morava sozinho em uma mansão cercada de muros altos, cercas elétricas e silêncio. Tinha uma governanta, alguns seguranças e uma equipe de limpeza que evitava contato direto com ele. Não havia fotos nas paredes, nem som. Apenas o tic-tac de relógios, caros marcando a passagem de uma vida que parecia parada. Até que em uma manhã chuvosa de quinta-feira, tudo começou a mudar. Ele dirigia seu carro importado por um dos bairros periféricos, não por vontade própria, claro, mas porque o motorista estava de folga e o GPS o guiou por um atalho. Naquela esquina simples, com casas humildes e ruas esburacadas, Augusto foi obrigado a parar o carro. Um grupo de crianças atravessava lentamente a rua, encharcadas de chuva, protegendo um pequeno carrinho de papelão. No meio delas, uma menina chamou sua atenção. Ela tinha por volta de 8 anos. Vestia uma camiseta rasgada, os pés descalços e segurava um cachorro magro e tremendo nos braços. Ela olhou diretamente para Augusto, mas não foi um olhar de pedido, nem de pena. Foi um olhar firme, digno, como se dissesse: "Você não me assusta." Eu já enfrentei coisa pior. Por algum motivo inexplicável, aquilo mexeu com ele. Vamos logo!" gritou um homem do outro lado da calçada. Era o pai da menina, ou ao menos, alguém que deveria ser. Ele puxou a garota com violência pelo braço. Augusto franziu o senho. Quis ir embora, mas não conseguiu. Seu olhar continuava preso naquela criança. Nos dias que se seguiram, ele tentou esquecer, mas o rosto dela voltava como uma sombra em sua mente. Nas reuniões, no banho, nas noites de insônia, aquela menina que ele nem sabia o nome, o confrontava com um sentimento que ele não conhecia. Incômodo, sem entender por quê. Ele voltou àquela rua uma semana depois. Estacionou o carro no mesmo ponto e esperou. A chuva não caiu naquela tarde, mas o céu parecia ainda mais cinza. E depois de longos minutos ela apareceu. Estava sozinha, com uma mochila velha nas costas e carregando 2 pacotes de papelão. Dessa vez ela não o olhou. Sentou na calçada e começou a escrever algo em um caderno encardido. Augusto observou de dentro do carro e então, num impulso, saiu. "Ei", ele disse com a voz firme. A menina olhou, mas não respondeu. "Qual é o seu nome?" ele perguntou. Ela ficou em silêncio. Depois respondeu, sem levantar o olhar. "Me chamam de Lúcia, mas acho que meu nome de verdade não importa para ninguém." Foi como um soco no estômago. Augusto nunca tinha se sentido tão pequeno, nem quando perdeu o pai, nem quando foi traído nos negócios. Aquela resposta ecoou em sua alma. "Importa para mim", ele disse sem pensar. Ela o olhou com surpresa, mas não disse mais nada. A partir daquele dia ele voltou, várias vezes. Começou a levar comida, cadernos, cobertores, sempre dizendo que era por gentileza, que era só ajuda. Mas no fundo ele sabia. Era ela quem o estava ajudando. Ele começou a sorrir novamente, a conversar com pessoas, a ouvir. Lúcia, com seus poucos anos de vida, lhe ensinava algo que ele nunca aprendeu. Com seus diplomas ou milionárias negociações,
A importância de enxergar, de ouvir, de valorizar. Mas as coisas não seriam tão simples. Se você está assistindo até aqui, comente. Eu estou comprometido com a verdade e ser sempre uma pessoa melhor. Se inscreva no canal As Histórias Dignas, deixe seu like, comente e compartilhe. Acredite, a maior reviravolta desta história ainda está por vir. Se você achava que esta era apenas mais uma história sobre caridade, prepare-se, porque a verdade que está prestes a ser revelada vai muito além do que qualquer um poderia imaginar. Na terceira semana seguida que visitava o bairro, Augusto levou algo diferente, um pequeno estojo com lápis de cor. Ele havia reparado que Lúcia sempre escrevia e desenhava, mas usava pedaços de carvão ou canetas sem tinta. Quando entregou o estojo a ela, esperava ao menos um sorriso. Mas Lúcia, em vez disso, disse: "Obrigada, mas não posso aceitar." Augusto ficou surpreso. "Por quê?" perguntou. "Porque se eu aceitar, eles vão tirar de mim. Vão bater. Vão quebrar tudo. Como fizeram com meu caderno novo semana passada." Augusto sentiu o sangue gelar. "Quem são eles?" perguntou com a voz baixa. A menina desviou o olhar, claramente assustada. "Meu pai e a mulher dele. Não gostam quando alguém me dá algo. Dizem que eu quero me fazer de vítima para chamar a atenção." Por um instante, Augusto viu algo que não via há décadas: lágrimas nos próprios olhos. Como era possível que o mundo permitisse aquilo? Nos dias seguintes ele investigou. Colocou um detetive particular para observar a casa de Lúcia, uma construção inacabada de blocos e telhado improvisado. O que descobriu o destruiu por dentro. A menina era deixada trancada por horas. Apanhava com frequência. Era obrigada a cuidar dos irmãos mais novos, mesmo com fome e doente. Dormia no chão em um canto da cozinha e, segundo relatos de vizinhos, muitas vezes passava dias sem ir à escola. Augusto não conseguia mais dormir. Sentia uma inquietação que crescia a cada segundo. Em uma noite, após mais um relatório perturbador, ele saiu de casa e foi direto ao local. Parou o carro, desceu e bateu no portão de ferro com força. O pai de Lúcia, embriagado, apareceu na porta. "O que o senhor quer aqui?" perguntou com tom desafiador. "Quero conversar sobre sua filha." "A menina, a Lúcia." O homem riu. "Ah, essa praga, pode levar. Nunca me deu nada além de trabalho e vergonha." Augusto arregalou os olhos. "Você está dizendo que me deixaria levá-la? Desde que não volte, sim. Só não vá dizer por aí que eu abandonei. Diga que foi escolha dela, entendeu?" Naquela mesma noite, Augusto levou Lúcia para sua casa. A menina, assustada, olhava ao redor como quem adentrava um palácio encantado. Não acreditava que aquilo era real, mas ainda assim, se manteve em silêncio. Seu olhar carregava marcas que nenhum luxo poderia apagar. Durante semanas, Augusto fez de tudo para que ela se sentisse acolhida. Montou um quarto só para ela. Contratou uma pedagoga, um psicólogo infantil. Mas Lúcia continuava calada, cautelosa. Acordava no meio da noite chorando. Escondia comida debaixo do travesseiro. E só dormia de verdade quando percebia que Augusto estava no quarto ao lado. Foi então que ele entendeu: o que Lúcia precisava não era apenas conforto, era confiança. Na terceira semana, ele decidiu agir diferente. Sentou-se no chão do quarto dela, de pernas cruzadas, e contou sua própria história. "Quando eu era pequeno, meu pai foi embora. Minha mãe trabalhava o dia inteiro. Eu ficava sozinho em casa, achando que era culpa minha que não era digno de amor. E cresci achando que, se eu fosse o melhor, o mais rico, o mais respeitado, ninguém me deixaria de novo. Mas eu estava errado, Lúcia, porque mesmo depois de tudo isso eu ainda me sentia sozinho." A menina olhou para ele pela primeira vez sem medo. "Você também se sentia invisível?" perguntou. "Sim," ele respondeu. E foi ali que algo começou a mudar. Lúcia passou a conversar, a brincar, a sorrir. Pouco a pouco, o vazio da mansão foi se enchendo de vida. Augusto já não era mais o mesmo. Não gritava com os funcionários, acordava com vontade de viver. E até começou a pintar algo que não fazia desde a adolescência. Mas nem tudo seria fácil. Em uma tarde de sábado, enquanto Augusto voltava de uma viagem curta, encontrou a casa em estado de tensão. A governanta correu até ele. "Senhor Augusto, a Lúcia desapareceu." Ele ficou pálido. "Como assim desapareceu?" Ela saiu sem dizer nada. Deixou apenas um bilhete. O bilhete dizia: "Eu preciso fazer uma coisa. Prometo que volto. Confia em mim." Sem pensar duas vezes, Augusto saiu novamente pelas ruas onde a encontrara pela primeira vez. Buscou em praças, becos, até que a viu.
na mesma esquina, com o mesmo cachorro no colo. Mas agora ela estava falando com uma outra menina, uma ainda menor, com o rosto machucado. Lúcia entregava a ela um estojo de lápis, o mesmo que Augusto havia lhe dado. Eu aprendi que quando a gente recebe algo bom, a gente tem que passar adiante. Senão o mundo fica preso no escuro. Augusto sentiu o peito apertar. Naquele momento ele soube. Lúcia havia se tornado muito maior do que uma menina resgatada. Ela era agora uma luz, uma guia, uma ponte entre um passado de dor e um futuro de esperança. Se você está aqui até agora, comente. Eu estou comprometido com a verdade e ser sempre uma pessoa melhor. Inscreva-se no canal As Histórias Dignas, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ser tocado por esta mensagem. E prepare-se, porque na próxima parte, a maior reviravolta desta história será revelada. Prepare-se, pois o momento mais tenso e revelador desta história está prestes a acontecer. Você já parou para pensar que, às vezes, a vida nos entrega aquilo que precisamos, não o que queremos? E se tudo o que vivemos, dores, perdas, encontros fizesse parte de um plano muito maior? Augusto nunca foi um homem de fé. Para ele, o mundo era regido por lógica, estratégia e controle. Mas desde que Lúcia havia entrado em sua vida, tudo isso estava sendo desmontado, e sem que ele percebesse, seu coração estava sendo reconstruído. Era um novo homem, mais humano, mais presente, mais vivo. Ele passava as tardes com Lúcia pintando, jogando palavras cruzadas, contando histórias de quando era criança, algo que nunca tinha feito, nem com seus próprios irmãos. Ela, por sua vez, florescia. Ia bem na escola, se encantava com livros. Tinha amigos, risos, cor, mas a maior transformação estava acontecendo dentro dela. Certa noite, depois de um jantar simples, os dois estavam sentados à beira da lareira quando ela o encarou com seriedade. Você sabia que eu pedi para Deus por muito tempo que me levasse embora? Augusto gelou. Pedi todas as noites, porque achava que não tinha valor, que eu era um erro. Ele levou a mão ao peito, tentando conter a emoção. Mas aí apareceu você. E eu achei que era um anjo. Mas depois percebi que você não era um anjo. Era só um homem quebrado igual a mim, e que de alguma forma a gente se completava. Ele não conseguiu responder. Apenas chorou. Chorou como não chorava desde criança. Mas o destino, sempre imprevisível, ainda guardava algo que mudaria tudo. Na manhã seguinte, ao abrir a porta da mansão, Augusto encontrou algo inesperado. Um oficial de justiça, acompanhado de uma mulher mal encarada e um advogado. Senhor Augusto Vasconcelos, disse o oficial. Sim, posso ajudar? Estamos aqui para tratar da tutela da menor chamada Lúcia. Augusto sentiu o chão sumir. A mulher, que agora ele reconhecia como a madrasta da menina, tomou a frente com um sorriso forçado. Ela é filha do meu marido. Temos o direito de tê-la de volta. E queremos exercer esse direito imediatamente. Vocês a abandonaram, retrucou Augusto com a voz trêmula. Ela estava sendo maltratada, negligenciada, eu tenho provas. O advogado rebateu. Ela não foi entregue sob ordem judicial. A guarda continua sendo da família biológica. E a menos que o senhor queira ser acusado de sequestro, sugerimos que colabore. Augusto não acreditava no que ouvia. Lúcia, que observava tudo da escada, escutou cada palavra. Desceu lentamente. Não disse nada. Apenas se aproximou e segurou a mão de Augusto. Se eu tiver que ir, eu vou. Mas obrigada. Você me fez sentir que eu existia. Aquilo foi o suficiente para destruir qualquer resistência que ainda havia em Augusto. Ele não deixaria que a arrancassem de sua vida. Nos dias seguintes, iniciou-se uma batalha judicial. Augusto contratou os melhores advogados, apresentou provas, relatórios, depoimentos de vizinhos, psicólogos e professores. Todos afirmavam que Lúcia havia progredido extraordinariamente desde que estava sob seus cuidados. Mas a burocracia era cruel, demorada, fria, e a cada audiência, o medo de perdê-la crescia. Foi então que algo inesperado aconteceu. Durante uma audiência decisiva, o juiz pediu para ouvir a menina. Lúcia, você sabe quem é esse homem? Apontando para Augusto. Ela assentiu. E você quer continuar com ele? Ela respirou fundo, olhou para o juiz e disse: não é só querer. É que eu me tornei alguém com ele. Antes eu era só um peso, um incômodo. Agora eu sou uma pessoa. Eu tenho nome, tenho sonhos. Eu tenho um lar.
O silêncio no tribunal foi absoluto. O juiz coçou o queixo. Depois olhou para os representantes da família biológica. Por que exatamente vocês querem a guarda dela de volta, depois de tanto tempo? O advogado da madrasta hesitou. Foi vago. Disse que era dever moral. Mas todos sabiam a verdade. Eles haviam descoberto que Augusto era milionário. Queriam se aproveitar disso. Mas o juiz não se deixou enganar. Naquele mesmo dia, Augusto conquistou a guarda provisória de Lúcia. O processo ainda seguiria, mas havia esperança. Meses se passaram. A relação entre os dois se fortalecia a cada dia. Lúcia já chamava Augusto de pai, algo que ele nunca pediu, mas que ela disse espontaneamente. E um novo passo estava por vir. Augusto decidiu adotá-la legalmente. Preparou tudo. Documentos, processo, laudo psicológico. Mas no meio desse processo, um segredo foi revelado. Você já imaginou descobrir que a pessoa que você resgatou era na verdade parte do seu próprio passado? O que Augusto descobriu naquele dia mudaria tudo o que ele acreditava sobre si, mesmo sobre o destino e sobre o que significa ser família. Mas essa revelação só será contada na próxima parte. Se você acompanhou até aqui, escreva nos comentários. Eu estou comprometido com a verdade e ser sempre uma pessoa melhor. Se inscreva agora no canal As Histórias Dignas, curta, comente e compartilhe. Esta história com alguém que precisa lembrar que há sempre uma chance de recomeçar. A revelação final será a mais poderosa de todas. Você não pode perder. Agora prepare-se porque a última revelação é a mais profunda de todas. O tempo passou. Lúcia já não era mais aquela menina desconfiada e silenciada. Agora seus olhos brilhavam. Seu sorriso era largo, sua voz firme. Na escola era destaque em redação. Em casa espalhava cor, música e alegria. Augusto também mudara profundamente. Desistira de várias viagens de negócios. Reduzira sua jornada. Começara a pintar quadros, cozinhar, andar no parque. Pela primeira vez em sua vida, ele era realmente feliz. Mas enquanto preparavam os documentos finais para a adoção definitiva, algo inesperado caiu sobre a mesa de seu advogado. Um envelope antigo, carimbado, esquecido no cartório de registros civis, trazia a certidão de nascimento original de Lúcia. No campo pai constava apenas um nome, Augusto Vasconcelos. Ele ficou paralisado. Isso só pode ser um erro, disse, tentando conter o tremor nas mãos. Mas o advogado, já investigando, confirmou. Era legítimo. Augusto se trancou em seu escritório por horas, revirando o passado. E aos poucos a verdade dolorosa e surpreendente foi se encaixando. Anos atrás, ele tivera um relacionamento breve com uma mulher simples, que conheceu em uma viagem a trabalho no interior. Ela se chamava Clara. Era doce, reservada e nunca pediu nada. O namoro foi intenso, mas breve. Ele se afastou por causa do trabalho, achando que nunca mais haveria. Ela desapareceu da vida dele sem explicações. E agora, com os dados confirmados, fotos antigas e relatos de terceiros, tudo indicava que Clara engravidou e que Lúcia era sua filha biológica. Augusto caiu de joelhos. Chorou. Chorou como nunca. De dor, de culpa, de amor. Lúcia era sua filha. A menina rejeitada. A menina invisível. Aquela que ele achou estar salvando, mas que na verdade estava resgatando ele. Naquela noite ele sentou-se à beira da cama de Lúcia. Ela o olhou com ternura. Você está bem? Perguntou. Augusto segurou a mão dela com firmeza. Preciso te contar algo que pode mudar tudo ou talvez nada. Ela ficou em silêncio. Você é minha filha, Lúcia, de verdade, de sangue. Eu sou seu pai. Os olhos da menina se arregalaram. Mas ao invés de chorar, ela sorriu. Eu sempre soube. Augusto piscou, sem entender. Como assim? Minha mãe, ela me contou antes de morrer. Disse que você era bom, mas que teve medo. Que não estava pronto. E que um dia o mundo ia dar um jeito de nos reunir. Ela então puxou uma pulseirinha de dentro de uma caixinha de madeira. Nela estava escrito, para minha filha, com amor, papai. Ela me disse para guardar isso, e que se um dia eu te encontrasse, te mostrasse. Mas eu queria que você me amasse por quem eu sou, não só por ser sua filha. Augusto caiu em lágrimas, abraçando-a com força. Ali, naquele abraço, não havia mais dúvidas. Não havia mágoas. A vida havia feito seu círculo completo. A adoção foi cancelada. Não havia mais necessidade. Ela já era sua. Ele já era dela. Augusto fez questão de mudar o testamento. Colocou o nome de Lúcia como única herdeira. Mas ela, ainda criança,
olhou para ele e disse: "Não me importa o que você tem. O que eu sempre quis era alguém que me amasse." E ele respondeu: "E eu sempre precisei de alguém que me ensinasse a amar." Os anos passaram. Lúcia cresceu, estudou, fez faculdade, criou um projeto social com o apoio de Augusto, ajudando crianças em situação de abandono e violência. E em cada palestra, cada ação, ela repetia: "Se você está vendo uma criança invisível, pare. Olhe, dê voz, porque talvez você esteja diante de um anjo que veio para mudar a sua vida." Augusto viveu o suficiente para vê-la se tornar uma mulher admirada e forte. E quando partiu, deixou uma carta: "Você me salvou do maior vazio. Obrigado por me mostrar que a riqueza verdadeira está nas relações que construímos e no amor que temos coragem de oferecer. Você foi meu recomeço." Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: "Eu estou comprometido com a verdade e ser sempre uma pessoa melhor." Inscreva-se agora no canal As Histórias Dignas, curta, comente e compartilhe, com alguém que precisa de esperança, perdão e transformação. E não deixe de assistir aos próximos vídeos, porque toda história tem o poder de mudar uma vida, talvez a sua.